Fala, galera do Santo Anjo, fala, galera do segundo ano, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a esse projeto de Química, que são as revisões online. Então, esse projeto tem como intuito revisar os principais tópicos que você está vendo durante a semana com o seu professor, com a sua professora lá na sala de aula. E essa semana nós vamos retomar o conceito de termoquímica, importantíssimo dentro do conjunto de ciências, importantíssimo para o seu vestibular, importantíssimo para a sua vida. Termoquímica, a parte da química que estuda as trocas de calor. E falando nisso, vamos começar a colocar alguns conceitos primordiais. O que é calor de uma reação? Então, calor de reação nada mais é do que o nome dado à quantidade de calor liberada ou absorvida. Então, liberação, absorção de energia, já a gente vai verificar esses conceitos do endo e do exotérmico. Só que dentro da química existe uma entidade chamada entalpia. Na física, você já deve ter estudado o tal do Q-macete. Q, calor, M, massa, C, calor específico, e o ΔT, variação da temperatura. Na química, nós vamos utilizar o conceito de entalpia. Tá, professor, mas o que é entalpia? Entalpia nada mais é do que o total de energia liberada ou absorvida em uma transformação de um dado sistema a pressão constante. Então, a entalpia pode medir a transformação química de uma reação ou de um sistema físico. Por exemplo, o derretimento do gelo, a fusão do gelo, a fervura da água, tudo isso envolve trocas de calor. Só que, para isso, nós vamos analisar a seguinte representação. Para você calcular essa quantidade de energia liberada ou absorvida, nós temos uma formulazinha que precisa ser memorizada, mas ela é tranquila. Repare que o nosso ΔH, a nossa variação de temperatura, a variação de entalpia, é a entalpia final menos a inicial. Se você estiver trabalhando numa reação, o final é o produto e o inicial é o reagente. Portanto, nós podemos dizer que a variação de entalpia pode ser nada mais, nada menos do que a energia do produto menos a energia do reagente. Ou variação de entalpia, ΔH, entalpia do produto menos entalpia do reagente. Fixou? Grava bem essa formulazinha, porque ela é extremamente importante para a resolução dos testes dessa matéria. Agora, com o resultado desse ΔH, você vai perceber que é possível dois resultados simples. Ou o ΔH é negativo ou ele é positivo. Se o seu ΔH for negativo, é um processo exotérmico que libera energia. Já se o ΔH for positivo, ele vai ser endotérmico, ele absorve energia. Presta bem atenção na língua portuguesa. O prefixo endo significa dentro, tanto que você encontra um endócrino, uma endoscopia, ou seja, um exame de dentro do corpo. Exo significa fora, tem um exoesqueleto, é um esqueleto de fora. Portanto, endo é dentro, absorve energia, exo, fora, libera energia. Tá aí, como é que eu vou saber se aquela reação ela é exo-endo? Olha o sinal do ΔH. Se esse ΔH for negativo, é exo, se o ΔH for positivo, é endotérmico. Assim que funciona. Tá, professor, e como é que isso aparece nas nossas avaliações, nos nossos testes? Ou ele vai aparecer na forma de um exercício com conta matemática ou de uma análise gráfica. A boa notícia, só existem dois gráficos envolvendo termoquímica. O primeiro gráfico vai envolver um processo exotérmico. Repare, A mais B, quem começa sempre uma reação? O reagente. Quem termina uma reação? Produto. Então, A mais B são formas de representar os meus reagentes e C mais D são os meus produtos da reação. Agora, observem atentamente. Como A e B são reagentes, eles são os meus processos iniciais da reação, A mais B. E C mais D são os meus mecanismos finais. A mais B reagente, C mais D produto. E como é que eu vou calcular o ΔH de uma reação? Você vai utilizar o esquema de produto menos reagente. Porém, algumas dicas. Toda reação química, perceba, tem uma seta que separa reagente do produto. E repare que essa seta sempre vai estar apontada para baixo. Quando essa seta estiver apontada para baixo, significa que nós vamos ter um processo exotérmico. Ou então, toda vez que você perceber que a energia do produto é menor do que a energia do reagente, vai ser um processo exotérmico.
Então, você tem duas formas. Verifica onde que está o produto e o reagente. Se o produto estiver abaixo da energia dos reagentes, é ESO. Ou então, uma dica prática é a seta. Tá, professor, mas não tinha seta lá na minha reação. Faça a seta. Reagente sempre a seta vai sair do reagente para o produto da reação. Esse é o meu gráfico exotérmico. Agora, fica fácil agora, né? O endo é o contrário. Repare que A mais B são os meus reagentes. Quem começa a reação sempre é o reagente. Quem está começando é A mais B e o produto está C mais D. Reparem, a energia do produto é maior do que a energia do reagente. O produto é maior do que o reagente. E repare o sentido da seta. A seta está subindo. Se a seta estiver descendo, exo. Se a seta estiver subindo, endotérmico. Assim que funciona. Então, fácil. Se você tiver uma análise gráfica, o gráfico vai trabalhar exatamente esse sistema. Toda vez que você tiver um gráfico, vai ter um reagente e um produto. Se a energia do produto estiver acima do reagente, vai ser um processo endotérmico. Se a energia do produto estiver abaixo dos reagentes, vai ser um processo exotérmico. Mas a dica é o sentido da seta. Seta subindo, endo. Seta descendo, exotérmico. Agora, para você fazer os cálculos químicos, primeira coisa que eu preciso que você compreenda é um conceito chamado estado padrão. O estado padrão, ele precisa estar a 25 graus Celsius, precisa estar a 1 atmosfera, precisa estar no estado físico mais estável a 25 graus e 1 atmosfera. Explico melhor. Por exemplo, a água. A água pode ser encontrada no estado sólido, líquido, gasoso, mas a 25 graus e 1 atmosfera, a água sempre vai ser líquida. O oxigênio que você respira a 25 graus e 1 atmosfera, o oxigênio ele é gasoso. Se você pegar a ponta do seu lápis, a ponta da sua lapiseira que tem grafite, a 25 graus e 1 atmosfera, esse grafite ele é sólido. Então, esse é o estado físico mais estável. E aí, a sua professora deve ter comentado sobre alotropia, o estado alotrópico mais estável. Ela deve ter falado do carbono e do oxigênio. Então, quando eu falo em elemento carbono, ele pode formar várias formas alotrópicas. As duas mais importantes são grafite e diamante. Para o carbono, grafite e o diamante. E dessas duas formas, a mais estável é o carbono-grafite. Quando eu falo no oxigênio, você vai encontrar o gás oxigênio O2 e o ozônio O3. E qual das duas é a mais estável? O oxigênio. Então, carbono, grafite e diamante, sendo o grafite mais estável, o oxigênio, o O2 e o O3, sendo que o oxigênio, gás oxigênio, é a forma mais estável. Em cima dessas entalpias, existem alguns nomes importantes. Entalpia de formação, importante. A entalpia de formação é quando você faz a síntese de um mol. Um mol. Repare que eu deixei bem destacado aqui, ó, que esse é o mol de um composto a partir da substância simples, na sua forma mais estável e nas condições ambientais, ou nas condições padrões, ou seja, 1 atmosfera, 25 graus, estado físico mais estável, estado alotrópico mais estável. Isso é calor de formação. E muito, mas muito importante, olha só, estou fazendo até um destaque especial. Toda vez que você estiver trabalhando com reações químicas e for fazer cálculo de variação de entalpia, você tem que analisar o seguinte: toda substância simples, no estado físico mais estável e no estado alotrópico mais estável, o ΔH, a variação da entalpia, sempre vai ser igual a zero. Grava bem isso. Então, na hora que você tiver uma reação e tiver o gás oxigênio, O2, o ΔH para ele vale zero. Se você tiver o carbono na forma grafite, ele vai valer zero. Se você tiver nitrogênio, ele vai valer zero. Se você tiver o ferro, ele vai valer zero. Se você tiver o alumínio, ele vai valer zero. Assim que funciona. Outro ΔH importante é o chamado ΔH de combustão. Quando eu falo em combustão, você vai analisar o seguinte: a combustão nada mais é do que uma queima. E para você fazer essa queima, você vai analisar o seguinte princípio: eu preciso de um combustível que eu vou chamar de X. Então, esse nosso combustível vai reagir com o gás oxigênio e na combustão completa os produtos sempre serão CO2 e água, desde que o nosso combustível tenha pelo menos carbono e hidrogênio.
Pode ter carbono, hidrogênio e oxigênio, não tem problema. Mas se o nosso combustível tiver carbono e hidrogênio, sempre vai produzir CO2 e água. Eu vou te dar um exemplo aqui no quadro. Vamos imaginar que você pegue o gás metano, CH4. Esse é o nosso combustível. Esse combustível vai reagir com oxigênio e ele vai produzir o quê? Ele vai produzir CO2 e água. Esses são os produtos finais da minha reação. Só que tem um detalhe. Na hora que você monta uma equação química, eu preciso fazer o balanceamento. Então, olha só. Aqui eu tenho um átomo de carbono, aqui só tem um átomo de carbono. Fechou? Aqui tem 4 átomos de hidrogênio e aqui só tem 2. Se aqui tem 2, que número que eu vou colocar aqui na frente para deixar a nossa equação equilibrada? 1, 2. Agora já são 4. Agora, cuidado. Repare que aqui eu tenho 2 oxigênios com mais 2. Eu tenho um total de 4 átomos de hidrogênio. 4 átomos de hidrogênio. E aí, como é que vai funcionar esse esquema agora, quando você vai fazer balanceamento dos oxigênios? 2 com mais 2 são 4. E aqui só tem 2. Que número que eu vou colocar aqui na frente para deixar a nossa equação equilibrada? 1, 2. É assim que vai funcionar o chamado ΔH de combustão. Normalmente, as questões vão pedir para você montar essa equação. Montar. Então, na hora que você monta, coloca o combustível, ele vai reagir com O2, e quais são os produtos finais dessa reação? CO2 e água. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Então, imagine que você tenha que fazer o seguinte cálculo. Vai trabalhar um pouquinho a matemática de vocês, mas eu tenho certeza que vocês têm uma paixão, assim, uma paixão platônica pela matemática, pela física, não vão ter problemas nessa parte, correto? Então vamos lá. O uso do álcool como combustível pode ser, por ser renovável, reduz o impacto da emissão de gás carbônico causado na queima da gasolina. A entalpia padrão de combustão completa do etanol na reação. Perceba que o exercício já deu a reação, e ela está equilibrada. Ela está equilibrada. Aí o que acontece? Aí, para fazer esse cálculo do ΔH, lembra da fórmula do ΔH? Produto menos reagente. Produto menos reagente. Só que o exercício vai te dar os dados. Você não tem necessidade de ficar decorando esses valores. A questão te dá. Então, olha só. Eu tenho uma equação e perceba que ela já está equilibrada. Professor, como é que você sabe disso? Porque já tem o número 3, já tem o 2, já tem um 3 lá na frente. Na hora que você vai operacionar a questão, não esqueça que é produto menos reagente. Professor, onde que está o produto? O produto está depois da seta. Aonde que está o reagente? Antes da seta. Assim que vai funcionar. E reparem, o C2H6O, que é o nosso etanol combustível, ele vale um ΔH de formação de menos 278, o gás carbônico vale menos 394 e a água líquida vale menos 286. Eu quero saber quanto que vai valer o ΔH de combustão. E uma outra dica prática. Toda reação de combustão, toda reação de queima, obrigatoriamente ela é exotérmica, ou seja, ela libera energia. E se ela libera energia, significa que o ΔH só pode ser negativo. Olha só que legal. A, B e C já são descartadas das minhas alternativas. Por quê? Porque se ele fala num ΔH de combustão, não pode dar ΔH positivo. ΔH de uma reação isotérmica tem que ser negativo. Ponto final. Agora, como é que nós vamos chegar a essa conclusão? Deixa eu só apagar aqui. E aí nós vamos montar o esquema. O cálculo fica com você em casa. Mas vamos lá. Repare que a reação tem produto e os reagentes. Logo, a fórmula que vai nos interessar é a seguinte. ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Tudo que está à direita é produto e tudo que está à esquerda é reagente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. ΔH vai ser igual a... Eu vou abrir um colchetes para facilitar um pouco a minha vida. Repare que a água é o primeiro produto que vai nos analisar. Olhando os dados aqui, ó, a água vale menos 286. Só que vezes. Repare que eu tenho 3 moléculas de água, 3. Então, esse menos 286 vai ser multiplicado por 3, mais. Reparem que, além da molécula de água, existe CO2. Lembrando que depois da seta, produto.
Quanto que vale a entalpia do CO2, também devidamente fornecida? Ele vale menos 394, só que vezes 2 moléculas. Pronto. Acabaram-se os produtos da reação, acabaram. Vou fechar os colchetes aqui, menos da minha fórmula, vou trocar até de cor aqui, ó. Agora eu vou para os produtos da minha reação. Vou abrir o outro colchete agora. Esse C2H6O, segundo os dados, ele vale menos 278. Agora, quanto que vale a entalpia do oxigênio? Aí você para e pensa assim, professor, mas ele não deu a entalpia do oxigênio, como é que você quer que eu saiba esse valor? Lembra da tela anterior, que você tem a seguinte informação, toda vez que você estiver trabalhando com uma substância simples, no estado fundamental, na forma alotrópica mais estável, ele vai valer quanto? Zero. Portanto, esse oxigênio aqui vale zero, 3 vezes zero não vai interferir no meu processo e você vai fechar o teu colchete para o reagente. E agora você simplesmente vai entrar na matemática básica. Vai fazer as devidas contas. Como é uma revisão e vocês já sabem fazer essas continhas, eu vou dar somente a resposta final. O ΔH vai corresponder a menos 1.368 quilojoules por mol. Fazendo 286 negativo vezes 3, mais 394 negativo vezes 2, menos com menos dá mais, você vai atingir o valor de 1.368 quilojoules. É assim que você procede com todas as equações químicas quando se fala em ΔH. Então, para essa primeira aula, você vai perceber que essa fórmula do ΔH é extremamente importante. Só para deixar aqui um pequeno registro, eu preciso ainda comentar com vocês sobre energia de ligação, mas é só a forma teórica, porque esse assunto ainda vai ser trabalhado durante a semana. Energia de ligação é uma energia necessária para você quebrar um mol de ligações. E um detalhe, se eu estou quebrando ligações, é um processo endoeso. Vamos fazer o teste em casa, não dá certo. Mas se eu pegasse essa caneta e quisesse quebrar essa caneta, eu teria que forçar ela. Ou seja, para você quebrar essa caneta, eu teria que fornecer energia. Se eu vou fornecer energia, é um processo endotérmico. Portanto, energia de ligação é energia absorvida, sempre vai ser um processo endotérmico quando se rompe um mol de ligações. Agora, lógico. Se eu estou fazendo o rompimento de uma ligação e é um processo endo, logo, a formação de uma ligação vai ser um processo exotérmico. Então, por enquanto, só grave isso. Quando eu estiver trabalhando com ligações químicas, a formação das moléculas, você não pode esquecer que o que está antes da seta, os reagentes, haverá sempre quebra de ligações. E a quebra é um processo endotérmico. No que está no produto da reação, ou seja, as ligações vão ser formadas, lá no produto da reação você vai ter um processo exotérmico. Então, para essa primeira aula, a nossa revisão vai falar exatamente sobre esses aspectos importantes da termoquímica. Espero que essas informações te ajudem a você compreender esse conceito clássico de termoquímica. Vejo você na próxima. Um grande abraço e tchau!